Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa última unidade da disciplina de enfermagem na saúde da criança e do adolescente 1. Eu sou o professor André Hudson e eu já gostaria de dizer que foi um prazer acompanhar vocês nessa disciplina, nessas unidades. Como eu falei para vocês, eu tenho um carinho muito grande por esse conteúdo. Esse é um conteúdo muito legal, que é um universo à parte, né? A questão da saúde da criança e do adolescente. Pouco trabalhado nos cursos, né? A gente entende essas particularidades, mas eu espero que vocês tenham tido aí um excelente aproveitamento. Mas vamos lá, que ainda falta mais um tópico, que é justamente o tópico sobre acompanhamento longitudinal e continuidade do cuidado. O que eu quero que vocês levem para a próxima disciplina, né? Para a ESCA 2? É justamente a importância do acompanhamento longitudinal nessa fase, porque essa é uma fase em que as mudanças que acontecem, elas não levam muito tempo. Então, quando eu penso assim, olha, pensa em você, dos seus 26 aos 28 anos, não teve muita mudança. Dos 35 aos 37, também não tiveram muitas mudanças. Dos 40 aos 44, por exemplo, também não tiveram muitas mudanças. Mas 2 anos, de 0 a 2, é muita diferença. De 2 a 4, é muita diferença. Então, por conta dessa particularidade, desse intenso crescimento, desse intenso desenvolvimento, a gente entende que o acompanhamento desse público precisa ser muito mais próximo, tanto para perceber essas variações, e quando a gente está pensando em um atendimento que não faz parte de um acompanhamento longitudinal, né, um atendimento que ele é único, o profissional de saúde ele só tem entendimento daquela demanda inicial, que às vezes é um problema, pode ser, por exemplo, uma síndrome diarreica aguda, uma parasitose, uma infecção respiratória, uma bronquiolite ou alguma coisa do tipo. Então ele tem um entendimento daquele cenário ali específico, mas não consegue fazer a compreensão desse indivíduo como um todo, e aí se não consegue fazer a compreensão do indivíduo como um todo, não consegue compreender esse indivíduo dentro da família, que é o que a gente falou na nossa primeira unidade sobre o cuidado centrado na família. Então, entendendo esse conceito, esse entendimento do acompanhamento longitudinal, das mudanças que elas são muito intensas e que eu consigo compreender de forma melhor o indivíduo, a gente chega justamente todas essas medidas que vão levar a um acompanhamento longitudinal. Qual que é a importância, então, além de tudo que a gente já comentou, sobre o cuidado longitudinal e a garantia da continuidade na saúde da criança e do adolescente? Fortalecimento do vínculo entre equipe, criança, adolescente e família. E olha só, quando a gente fala equipe, criança, aí criança e ou adolescente, né, no caso, e a família, é também o fortalecimento da equipe com a criança, da equipe com a família e da família com a criança. Então, todo mundo sai ganhando. O profissional sai ganhando, a criança sai ganhando, a família sai ganhando, e os riscos, né, justamente ali os fatores de riscos, as vulnerabilidades, elas são muito melhores investigadas e acompanhadas de perto. Então a gente já tem estudos provando que justamente essas crianças que fazem um acompanhamento longitudinal, elas apresentam muito menos condições de saúde ruins na adolescência, se tornando, consequentemente, adultos mais saudáveis, né? E o que a gente está trabalhando é que as pessoas tenham qualidade de vida, e a qualidade de vida está, obviamente, relacionada com as condições de saúde, né? Biopsico, socioculturais. Também o reconhecimento precoce de agravos, monitoramento do crescimento e desenvolvimento, identificação de vulnerabilidades sociais, promoção da saúde e prevenção de agravos, coordenação do cuidado em rede e a construção de cuidado integral e humanizado. Vamos só relembrar o que significa cuidado humanizado? Humanizar, ou a humanização, significa tornar humano. Ou seja, é
sair daquela visão como alguém que tem uma necessidade de saúde para como uma pessoa que tem suas particularidades, suas características, suas histórias e necessidades de saúde. Então, se eu entendo o processo de humanização como tornar humano, na saúde da criança e do adolescente, isso também é transformar o sujeito como um sujeito de direitos. Então, por isso que o cuidado ele precisa ser integral e humanizado, não só no sentido de ser carinhoso, acolhedor e tudo mais, mas nesse sentido de reforçar mais uma vez esse indivíduo como sujeito de cuidados, né? Quando a gente fala sobre a longitudinalidade e a relação contínua do cuidado, a gente entende que isso traz alguns favorecimentos. Por exemplo, conhecimento aprofundado da realidade familiar e social, ainda mais porque, assim, quando a gente pensa nas características da família, essas características também podem ser mudadas. Então, quando eu penso numa criança que enfrenta um cenário de vulnerabilidade socioeconômica, essa vulnerabilidade, ela pode ou surgir ou desaparecer. Então, eu posso ter uma criança que vive numa família estável financeiramente, que se torna instável e depois volta a ficar estável, ou o contrário, era instável, fica estável e volta a ser instável. Então, como são várias possibilidades, esse acompanhamento também das possibilidades da família faz parte dessa continuidade do cuidado. Maior confiança entre usuário e equipe. Eu sempre trago esse exemplo que, assim, se eu vou em um determinado profissional, vou colocar um exemplo, dentista. Eu vou em um dentista, qualquer. E esse dentista fala assim, olha, você precisa fazer isso e isso assado. Muita coisa eu entendo justamente pelo meu conhecimento em anatomia. Então, eu sei muito do que ele está falando ali que faz sentido, que precisa ser feito. Mas eu sempre crio uma certa desconfiança, porque no final das contas a gente está entendendo que isso é o mercado. E aí, será que de fato ele está passando aquilo porque é realmente necessário ou porque ele quer ganhar dinheiro? Agora, diferente se eu ouvir essa mesma orientação do meu dentista, que me acompanha já há muitos anos. Se ele falar, olha, Andrei, você precisa fazer tal procedimento, eu vou fazer, porque ele me conhece, ele sabe das minhas necessidades, ele sabe do meu histórico, inclusive das minhas possibilidades, e inclusive possibilidades financeiras. Então ele sabe que se ele está passando aquele procedimento, ele sabe se eu tenho condições de pagar ou não, e se é um procedimento que dá para esperar mais um tempo, se vai dar para precisar juntar dinheiro para fazer ou alguma coisa do tipo. Então, essa confiança, esse entendimento, ele é benéfico para os dois lados. Maior confiança entre... já falei isso aqui, né? Que, como eu tenho uma maior confiança, isso logo traz uma maior adesão ao cuidado. Reconhecimento precoce de alterações clínicas e comportamentais, continuidade das intervenções terapêuticas, e isso aqui é um ponto importante também, porque a gente leva, na prática, um princípio ético, que é o princípio da fidelidade. Então, eu não sei se você lembra, o princípio ético da fidelidade quer dizer que você deve acompanhar o paciente do início ao fim. Isso é o que significa a fidelidade. Ou seja, se o paciente ele apresenta uma dor e existe uma forma de aliviar aquela dor, é necessário monitorar se aquela forma de alívio surtiu efeito. Ou seja, aplicou um analgésico e se esse analgésico aliviou ou extinguiu a dor desse paciente. Esse é o princípio da fidelidade. No cuidado longitudinal, o princípio da fidelidade ele leva tempo para surtir efeito. Se é um bebê que precisa ter mudanças na alimentação, se é um bebê que ele vai ali justamente precisar de um suporte nutricional diferenciado, uma fórmula infantil diferenciada, ou até mesmo ter mais mamadas, ou até mesmo esse suporte com o próprio leite materno, né, ao final de cada mamada, a resposta vai levar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, se eu não tenho essa continuidade, se eu não tenho essa fidelização do paciente, e aqui a gente está falando não de clínica, mas de atenção primária, né, principalmente, a gente não consegue perceber essas mudanças. Eu também tenho a coordenação do cuidado entre diferentes serviços, justamente pensando porque a atenção primária
é aquele que vai fazer a conexão entre os diferentes setores. Você pode até começar na ponta, mas você acaba voltando para a atenção primária. Vou dar um exemplo. Você tem uma criança que ela faz acompanhamento pediátrico na rede privada. Ok, normal, faz porque tem plano de saúde e acha mais confortável, faz lá. Só que a criança ela começa a apresentar então uma dificuldade de ganhar peso. E aí foi tentado ali a suplementação com o próprio leite, foi tentado uma determinada fórmula, foi feito alguns testes e percebeu que essa criança é APLV, alérgica à proteína do leite de vaca. Vai precisar de uma fórmula especial. Essa fórmula especial é uma fórmula cara. Então, se a família tiver condições de comprar, ótimo, perfeito. Se não tiver condições de comprar, vai tentar conseguir pelo SUS. E o que a gente encontra? O que a gente vai perceber? Essa criança vai precisar ir para a atenção primária, para uma consulta com o pediatra, passando com a consulta com o nutricionista, consulta com o assistente social, para ir conseguir a fórmula de forma gratuita, de acordo com a necessidade dela. Ou seja, aquele atendimento que começou no hospital ou no ambulatório especializado, ele vai retornar para a atenção primária. E essa criança, ela até pode continuar, ela vai continuar o acompanhamento com a pediatra, se for um acompanhamento de confiança, com alguém que gosta, etc., vai continuar. Mas vai ser necessário também fazer esse acompanhamento pela atenção primária, tá? Porque não esqueçam, o grande sentido da longitudinalidade é atrelado ao SUS por meio da atenção primária, certo? Agora, vínculo terapêutico. Se eu entendo que existe a possibilidade de uma melhor adesão ao tratamento, essa melhor adesão, ela parte da confiança. E a confiança, ela só surge depois do vínculo. A construção do vínculo influencia diretamente adesão ao acompanhamento, participação familiar no cuidado, comunicação entre usuário e equipe, compartilhamento de informações sensíveis, reconhecimento precoce de sofrimento emocional e continuidade nas intervenções de saúde. E olha o que eu trago de destaque no material para vocês. Na prática, muitas informações importantes não são reveladas no primeiro contato. Foi o que eu falei, aquela consulta que ela é fragmentada, uma consulta que acontece em um momento específico por conta de uma demanda estritamente pontual. Crianças, adolescentes e familiares podem precisar de tempo para confiar na equipe e expressar dificuldades relacionadas ao sofrimento psíquico, violência, insegurança alimentar, conflitos familiares ou outras vulnerabilidades. Essa construção de vínculo, ela vem justamente de várias habilidades. E uma delas é gostar de pessoas. Essa habilidade não é uma habilidade que você aprende na faculdade. Não tem como você pegar uma disciplina que o professor vai te ensinar a gostar de alguém, a se importar com a pessoa, né? Então, por isso que a gente precisa, desde a graduação, ir estimulando essa compreensão, essa atenção, esse cuidado com o nosso colega, atenção dada à nossa turma, justamente porque isso vai nos ajudando a chegar lá na frente e conseguir criar um bom vínculo com o nosso paciente. E quando a gente pensa, né, e no caso ainda mais que criança, que não é só a criança, mas também a família. E quando a gente pensa na identificação precoce de agravos, o que a gente traz de forma importante é que o acompanhamento longitudinal, o que ele ajuda a perceber são mudanças progressivas. A mudança pontual, ela pode vir de uma questão pontual, né? Vamos supor, você pode ser uma pessoa que é extremamente comunicativa, mas um dia você está com uma intoxicação alimentar, você está sentindo bastante cólica intestinal, você vai ficar mais acanhado nesse dia, você vai ficar mais quieto, mais calado. Então, isso é uma mudança pontual. Uma mudança progressiva, ela só consegue ser detectada justamente com o acompanhamento longitudinal. E o que alterações progressivas podem significar quando a gente pensa em infância e adolescência? Sofrimento psíquico, fragilidade familiar, violência, os diversos tipos de violência,
insegurança alimentar, negligência, uso de substâncias, atraso do desenvolvimento, problemas escolares e a vulnerabilidade social. Somente com o reconhecimento dessas mudanças e a identificação dessas possíveis alterações é quando a atenção primária consegue fazer conexão com justamente outros dispositivos públicos, como, por exemplo, o CRAS, ou até mesmo, caso haja necessidade, o Conselho Tutelar. Então, de um ponto específico, de uma consulta fragmentada, de algo que é pontual, fica difícil e, dependendo da situação, se é uma situação que ela não é tão evidente, fica até irresponsável para o profissional fazer um encaminhamento sem de fato ter aquela necessidade, né? Então eu tenho uma criança, por exemplo, que eu observo, a criança é baixo peso, via curva de crescimento ela é baixo peso, não, vou encaminhar para o CRAS. Ué, mas por quê? De onde você conseguiu pelo menos investigar de onde vem esse baixo peso? É uma tendência que tá diminuindo, ela está perdendo peso com o tempo. Outra coisa, em que momento que está essa criança? A gente entende que a criança com 1 ano, ela tem um rebote de peso, então ela vai perder muito peso, que depois vai começar ali a voltar ali por volta dos 4, 5, 6 anos, dependendo da criança. Então, sem esse acompanhamento, você pode pegar uma criança que está com 1 ano e meio e está com baixo peso e achar que aquilo ali é um problema, que talvez a criança esteja passando por insegurança alimentar, ou violência, ou alguma coisa do tipo, e não foi acompanhado justamente essas curvas para ver se há uma tendência, né, tanto de crescimento quanto uma tendência de diminuição, certo? E para a gente finalizar, tanto a unidade quanto a disciplina, vamos falar sobre quais são os pontos principais que o enfermeiro, em todo esse cenário, precisa ter e precisa atuar. Consulta de enfermagem. Busca ativa. A busca ativa, então, consiste justamente o profissional ir atrás dos faltosos. Porque a falta, ela pode ser algo pontual. Aconteceu um imprevisto, não pude ir para a consulta. Mas ela pode estar relacionada a sinais de violência. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, quando a gente está falando sobre violência doméstica à mulher, um dos pontos que a gente leva em consideração também para a gente suspeitar de violência, e quando a gente pensa em mulheres que são gestantes, é faltas constantes à consulta de pré-natal. Então, se falta constante à consulta de pré-natal na gestante pode ser um sinal de violência familiar, na criança também pode ser o mesmo cenário. Então, pode ser ou violência ou até mesmo negligência, que vão trazer danos da mesma forma, né? Não na mesma proporção, mas vão trazer danos. Eu tenho uma visita domiciliar, e visita domiciliar é muito mais do que ir na casa do paciente, é ter um objetivo, um fundamento para fazer aquilo, seja para entender a realidade, seja para buscar esse paciente, seja para fazer um acompanhamento em alguém que está tendo dificuldade de criar vínculo. A educação e saúde, quando a gente pensa em educação e saúde, a gente está pensando em palestra e orientação. Então, mais uma das habilidades na área de saúde da criança também é exigida do profissional, é o saber falar, saber se comunicar, ter postura, conseguir passar a informação, ter credibilidade na sua fala, tá? A vigilância do crescimento e do desenvolvimento, a gente viu que tem uma unidade, inclusive, específica para isso. Identificação de vulnerabilidades, acompanhamento da saúde mental, a articulação intersetorial e a coordenação da rede de cuidado. E o que pode estar ali dentro dessa rede de cuidado? Unidade Básica de Saúde, escola, CAPS, né, no caso o CAPS-I, o CRAS, o Conselho Tutelar, assistência social, a rede hospitalar e também serviços especializados, né? A gente pensa ali nos ambulatórios especializados, que seria atendimento de atenção secundária, certo? Então, é um universo à parte, já deixei isso muito bem claro, mas é um universo muito gostoso e muito desafiador. Os profissionais que atuam nessa área
geralmente eles relatam muito isso, assim, um crescimento pessoal muito grande, além do profissional, e um entendimento e uma valorização maior da vida. Porque a gente está lidando com um público que é bastante vulnerável. Então vai exigir da gente, além do muito conhecimento, que é o que vocês estão fazendo, vendo as unidades, pesquisando material a mais, fazendo atividade, estudando bem para a prova, mas também aquela aquisição de habilidades que são inerentes, como a gente falou, gostar de pessoas, a escuta qualificada, a paciência, a empatia, lembrando que empatia significa se colocar no lugar do outro, entender a situação do outro, certo? Mas se eu pudesse destacar, o maior desses é gostar de pessoas, porque o gostar de pessoas ajuda você justamente a desenvolver melhor todas essas outras habilidades, né? Inclusive também a saber falar, saber se comunicar, como eu falei anteriormente na aula, eu acabei esquecendo de falar agora nesse ponto, certo? Então é isso, agradeço a atenção de vocês, bons estudos, tudo de bom e até outra disciplina. Tchau, tchau!